Agora vamos fazer, pastor, aleluia, ministrando a palavra de Deus. Continuando, né? Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Glória a Deus, graças a Deus por tudo que o Senhor já tem nos concedido esta noite, né, meus irmãos? Se fôssemos para casa, já estaríamos com certeza bem abastecidos, porque o Senhor já tem falado conosco desde a primeira oração. E com certeza o Senhor vai continuar falando, porque quando nós lemos a palavra do Senhor, nós estamos ouvindo a voz de Deus, e isso é maravilhoso. Na palavra em que nós lemos, que se encontra em Marcos, não, o segundo, isso aí, baixa isso aí. Pode baixar tudinho. Glória a Deus, isso. Aleluia. Nós lemos em Marcos, capítulo 2, e o versículo 1 até o 5. Aqui nos fala a respeito de um milagre, né, que aconteceu em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade, segundo os historiadores, aproximadamente 140 quilômetros de Jerusalém. E Jesus, antes dele iniciar seu ministério, ele era oculto, mas ele era um trabalhador, pois o marido de sua mãe morreu e foi Jesus que teve que assumir as responsabilidades daquela família. E ele era carpinteiro, e segundo os historiadores, com o seu trabalho digno, ele comprou uma boa casa nesta cidade chamada Cafarnaum. E era lá que ele residia com a sua mãe e os seus irmãos. Alguns católicos acham que Maria só teve Jesus, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos fala claramente que Maria teve outros filhos. Inclusive, Tiago, o da epístola de Tiago, ele era o meio-irmão de Jesus, né? Vamos dizer assim. Ele era irmão de Jesus por parte de Maria. De maneiras que mais de 100 quilômetros é mais ou menos como daqui para Fortaleza, né? Se nós fôssemos exatamente 140 quilômetros a distância dessa cidade para Jerusalém. E Jesus de vez em quando ia lá e voltava. Se nós fôssemos fazer uma viagem dessa a pé, talvez levasse uns 20 dias, né? Mas Jesus levava, segundo os escritores, aproximadamente 40 dias. Porque aonde Jesus passava, ele não podia ir rápido. Ele ia atendendo algumas pessoas. Ele ia evangelizando, ele ia curando. Aonde Jesus passava, ele ia fazendo milagres. E até hoje ele continua desta mesma maneira. Aonde esta palavra é anunciada, aonde as pessoas dão crédito à palavra de Deus, milagres acontecem. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se Ele não muda, Ele continua curando, Ele continua perdoando pecados, Ele continua sarando os enfermos, Ele continua salvando vidas. Tudo depende do que você coloca na sua mente, né? Se você crê, verás a glória do Filho de Deus, né? Ou verás a glória de Deus, diz a palavra do Senhor. Então era aproximadamente uns 40 dias
a pé, então ele não ia muito em casa. Quando ele ia, era até uma novidade. Neste dia, descobriram que Jesus chegou. Opa, surgiu-se a notícia: Jesus chegou na sua residência, ele está na sua casa. Então a multidão já ia para lá. E veja o que aconteceu, né? Aleluia. Logo ajuntaram-se tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Deus aproveitava, enquanto estava aquele movimento, ele pregava a palavra, né? Jesus continuava pregando a palavra. A prova disso é que quando ele ressuscitou, que ele apareceu àqueles dois homens que estavam caminhando, ele começou a andar com eles, e ele não falou de nenhum milagre, ele não falou da morte dele, ele falou apenas da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. E a Bíblia diz que aquilo aqueceu o coração daqueles dois homens, a ponto que eles logo em seguida reconheceram que era Jesus. Então a palavra é que revela Jesus. O nosso papel, depois que reconhecemos Jesus, é falar deste Jesus, né? Especialmente o que Jesus fez por você. A palavra de Deus é tão maravilhosa, meus irmãos, que eu fico olhando, observando certos detalhes, e só Deus pode fazer isso. Como é que pode, né? Um canal que nem a igreja tem lá no TikTok, em meio a tantas coisas, que é um concorrente da Netflix, e temos lá vídeos com mensagem que tem mais de 1000 visualizações, mais de 1000 pessoas assistem, e outras assistem e vão continuar assistindo. Esta pregação maravilhosa que teve hoje aqui dos irmãos vão todas ser lançadas lá, e as pessoas vão ter a oportunidade, a mesma oportunidade que você está tendo de ouvir a palavra de Deus e receber o maná do céu. Estas pessoas também que vão estar distante vão ter também a mesma oportunidade. Estou pedindo a Deus e orando para que Ele nos dê condições para conseguirmos um equipamento melhor para gravar o culto todo, porque com o celular a gente grava um pedaço, depois enche, vai para outro, mas o Senhor vai nos dar vitória, eu creio, em nome de Jesus. Então, existe algo principal na nossa vida, meus irmãos, o que é prioridade. Muita gente tem dificuldade em selecionar na vida cotidiana o que é prioridade na sua vida. E muitas vezes passa o dia, passa a semana, passa meses, passa anos, e a pessoa continua na mesma situação, sempre dizendo: um dia vai acontecer. Que nem o irmão que está longe dos caminhos do Senhor falou para o presbítero Manuel: um dia eu vou voltar, né? Um dia. Só que esse dia não tem na semana. O que tem na semana é segunda, sexta, até domingo, né? São os dias da semana. Se você disser para você colocar uma prioridade em algo na sua vida, especialmente para se reconciliar, para voltar para os braços de Jesus, você tem que ter decisões. Você tem que dizer com clareza para a sua mente, para o seu corpo, para o seu espírito, para que ele receba aquela mensagem e agora ele produza e reaja de acordo com aquilo que você está falando para você. Por isso que é importante, na hora que as pessoas estão ouvindo a palavra, a gente lança um apelo, porque aquela pessoa faz um gesto de atitude presente a várias pessoas, e isso traz uma resposta, isso traz uma responsabilidade para ela. Aleluia. Diferentemente que se ela aceitar Jesus em casa, sem ninguém ver, ela não tem nem quase responsabilidade. Mas quando ela aceita perante o público, aí é outra coisa. Assim também é as decisões que nós devemos tomar, meus irmãos. Tem algo que é prioridade na nossa vida.
Se você observar os detalhes desta passagem, deste milagre que Jesus fez, ele fez um milagre principal antes do segundo milagre, que foi curar o paralítico. Em primeiro lugar, como você pode ver aqui no versículo 5, Jesus declarou e disse: perdoados estão os teus pecados. Primeiro, a prioridade é o perdão dos pecados. Eu ouvi um relato de um professor lá na faculdade que eu achei muito interessante, e eu fico me lembrando até hoje, né? Aquele pastor contou que a nossa situação perante Jesus é muito semelhante com a história de uma pessoa que mora de aluguel. Imagine uma vila cheia, ou um bairro cheia de casas, aonde tem um dono carrasco que cobra o aluguel, e todo mês ele chega lá e taca o pé na porta e cobra o aluguel dele. E se você não tiver o dinheiro, ele espanca, ele faz atrocidades verdadeiras contra você até você pagar. E de repente chega um bom homem e compra, oferece para o dono daquela vila de casas alugadas uma certa quantia, e ele diz: não, eu não quero vender, é muito pouco, só se você me pagar tanto. Ele cobra um absurdo, um preço 10 vezes o valor, porque ele não tinha interesse de vender. Mas esse bom homem, esse amoroso empresário, ele olha para aquelas pessoas que estão sofrendo por não ter condições de pagar aqueles aluguéis, e ele diz: eu lhe pago o que você está cobrando. E ele compra, e ele recebe aquela propriedade, vão para o cartório, ele recebe uma escritura, e agora ele passa lá naquela vila, casa por casa, ele bate e diz: olha, eu sou o novo proprietário dessas casas, eu comprei todas elas, comprei esta vila de casas. E a pessoa diz: e agora eu vou para onde? Eu não tenho para onde morar, o senhor ainda vai alugar? Aí ele diz: eu vou fazer melhor, eu comprei, paguei, está aqui a escritura, e você vai continuar morando nesta casa, e eu não vou te cobrar mais aluguel, você não vai pagar aluguel, eu só vou pedir uma coisa para você: cuide bem desta casa que você está morando, né? Zele por ela. E de repente, quando chega no final do mês, ele passou por todas aquelas casas, a mensagem está sendo pregada por todo mundo, mas nem sempre as pessoas dão ouvido à palavra de Deus. Então ele falou casa por casa naquela vila. Mas o ex-dono, quando chega no final do mês, ele, sabendo que tem pessoas vulneráveis, não conformado em não poder mais fazer maldade com aquele povo, ele volta lá e vai cobrar o aluguel. E algumas pessoas, por suas inocências e por suas falta de atenção, quando ele chega cobrando o aluguel, tacando o pé na porta, pessoas vão lá e pegam o dinheiro e pagam. Mas pessoas atentas, pessoas que prestam atenção na palavra de Deus, pessoas que escutam atentamente o que Deus está falando com ela, quando este ex-dono daquela vila chega para cobrar, eles dizem: não senhor, não vou pagar nada para você, que eu não devo mais nada para você. Apareceu aqui um senhor com a escritura e disse que agora era tudo dele, ele comprou e pagou para você, e eu não vou pagar o aluguel. Se você insistir, eu vou chamar ele para vir aqui e mandar ele prender. E essas pessoas são aquelas que aceitam Jesus e entendem que agora ela não deve mais nada para o diabo, que todos os seus pecados, toda a sua dívida foram pagas, assim como este paralítico. Antes de Jesus curar o seu corpo físico, primeiro Jesus curou da alma, do espírito, porque
desde quando Adão caiu, de lá para cá, o pecado entrou na humanidade. Você pode até achar injusto, mas que Deus é esse? Que uma criancinha com 5, 6 anos está lá naquele hospital com câncer. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é resultado do pecado de Adão. É resultado do pecado do homem. O propósito de Deus está através de seu Filho Jesus, perdoando os pecados, libertando vidas, sarando, curando. Mas uma coisa precisamos entender: que a salvação é prioridade. É por isso que as pessoas aceitam Jesus, elas são salvas em Cristo Jesus, elas são colocadas no corpo de Cristo, elas são retiradas do corpo do mundo do pecado e são transportadas para o reino de Deus, salvas em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E o inimigo chega para elas cobrando o pecado antigo que Jesus já pagou, e elas muitas vezes acreditam nele e se acham culpadas de uma maneira que até sai do reino de Deus. Os dons que Deus dá para você depois que você conhece Jesus através do Espírito Santo, meus irmãos, a Bíblia diz que eles são irrevogáveis. Ele deu, está dado. Deus não pega de volta. Mas para você exercitar o dom que Deus te deu, seja ele qual for, é necessário que venha a graça de Deus sobre a sua vida, para que você tenha como desenvolver o dom que Deus te deu. Aleluia, glória a Deus. De maneiras que o que acontece, que as pessoas dizem que enterrou o talento, ou que Deus se retirou, que tirou dela, é que o talento continua lá. Deus deu, está dado, é irrevogável, ele não pega de volta. Mas a graça deixou de fluir na vida da pessoa, porque ela parou de desenvolver o talento, por motivo dela. Quanto mais você desenvolve, mais o talento aumenta. Mas se você parar de desenvolver, é como um rio que jorra, ela para. Porque para que você quer graça se não está desenvolvendo o talento? Então uma coisa depende da outra. Quando você começa a desenvolver o talento que Deus te deu, a graça de Deus continua sendo derramada novamente e vai aumentando e vai fluir até se tornar um ministério. Aleluia, glória a Deus. Deus tem um ministério para cada um de nós, né? Mas é necessário que nós começamos a dar desenvolvimento a esse ministério, que é os talentos. O talento começa pouquinho, aos poucos você vai percebendo que Deus vai te tocando, vai te direcionando, Ele vai te dando graça. Não é pelo seu esforço, não é pelo seu braço, mas é pela a graça de Deus. E de acordo com quanto mais você vai desenvolvendo, o talento vai aumentando, a ponto que as pessoas chegam a reconhecer na igreja como um ministério, né? Como um ministério. Quando você desenvolve o dom que Deus te dá. E isso é importante, meus irmãos, para que nós entendamos que primeiro nós recebemos o perdão dos pecados, como está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus te dá o dom de você orar, mas você ainda não sabe, você está começando. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa vir para o templo para começar a orar. Eu não sei orar, mas você está na posição para Deus te usar, para o Espírito Santo fluir através de você. Se você disser eu não sei orar e ficar em casa e não desenvolver, aí então a graça de Deus ela para na sua vida. Mas se você se envolver e começar a orar quando tiver a oportunidade, né? Independente de se alguém
for curado quando você ora ou não, você tem que desenvolver. Você continua, se você tem um chamado para orar, se você sente aptidão, você vai orando, aí a graça vai sendo derramada na sua vida, o dom vai sendo desenvolvido e de repente você é conhecido como o ministério da oração, como alguém que ora e Jesus cura. Eu gostei muito de ouvir um irmão lá escrevendo nas redes sociais, quando eu estava comentando a respeito disso com ele, e ele disse: é verdade, pastor, o senhor tem razão. Acontece que comigo eu tenho orado e não tem acontecido nada, mas nem por isso eu parei de orar, porque eu sei que um dia vai acontecer. Isso foi maravilhoso. Ele entendeu que assim como Deus pode usar ele hoje, e não usou, mas pode usar amanhã, se ele continuar no lugar aonde Deus pode lhe usar. Mas se você não iniciar o seu ministério, você nunca vai ver ele crescer. Ele só vai crescer se você começar a fazer, começar a desenvolver, mesmo sem ver resultado, porque o Espírito Santo já está com você, intercedendo, diz a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Isaías 59, versículo 1 e 2, continua nos afirmando que nós estamos fazendo a coisa certa. Olha o que diz: vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar. Compreende? Ele continua salvando, mas para ele salvar ele precisa de alguém para falar aqui na terra. Ele não vai enviar os anjos, são os homens, a igreja, o corpo de Cristo. Aleluia. Né? Então somos nós que temos que falar de Jesus, pregar, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Quem salva é Jesus. Amanhã nós vamos estar pregando ali na praça, mas nós não vamos salvar ninguém. Se tiver de acontecer salvação, vai ser o braço de Deus que está estendido. Ele não está encolhido para que não possa salvar. Então nós cremos que Deus vai salvar, porque Ele está prometendo. Ele continua: e o seu ouvido não está surdo que não possa ouvir. Então Ele está ouvindo. Isso é uma prova que Ele escuta cada oração que eu e que você faz. Mas as suas maldades separaram você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de você o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, para as pessoas que não aceitaram a Jesus como Salvador, Deus ainda não pode as ouvir. Por quê? Porque elas estão com o pecado ainda, com o pecado da hereditariedade, o pecado de Adão e todos os que eles cometeram. Tem que pagar ainda. Mas para essas pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador, elas já estão sem pecados. Jesus já retirou todos, do jeito que ele fez com esse ex-paralítico. Mas primeiro ele tirou os pecados. Ele disse: os teus pecados estão perdoados. Aqui em Marcos 2, versículo 5. Quem aceitou a Jesus já está com os pecados perdoados. E por isso Deus está com os braços estendidos para derramar a sua graça sobre você. Aleluia. E com os seus ouvidos atentos, inclinados para ouvir a sua oração que você fala, as suas declarações. É por isso que você precisa agora pensar antes de falar. Antigamente a gente falava o que vinha na telha, o que vinha na mente. Hoje em dia não, nós precisamos medir as nossas palavras, porque as nossas palavras elas têm poder, tanto para salvar como para condenar. Por quê? Porque agora nós fazemos parte do corpo de Jesus. Mateus 6,33. Olha só o
o que o Senhor nos orienta? Busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, uma vez que você foi retirado os seus pecados, as demais coisas agora vão ser acrescentadas na sua vida. É a sua cura, é a sua bênção de prosperidade, é as suas bênçãos financeiras. Todas as outras coisas na sua vida vão ser acrescentadas. Está escrito aqui em Mateus 6:33. Mas as pessoas, ao invés de ter clareza disso e pedir a Deus o que elas querem, elas ficam apenas lutando ainda por algo que elas já têm. Elas já tiveram a salvação, já tiveram o perdão dos pecados, mas o ex-dono daquela casa continua batendo na sua porta, cobrando aquilo que você não deve mais a ele, e você não deve dar ouvido mais a ele. Você ameace ele e diga: o sangue de Jesus tem poder, saia de perto de mim, porque eu sou agora filho de Deus, eu não te devo nada, eu sou imagem e semelhança de Deus. E por aí vai. Você agora expulsa todo o pensamento negativo com a palavra de Deus. Essa é a maneira correta de nós sermos vitoriosos e recebermos as demais coisas, né? Ao invés de você ficar lutando, querendo se sentir agora salvo, sem pecado, você já está sem pecado. Jesus já pagou os teus pecados, está tudo na conta dele. Agora você precisa ter clareza do que você quer. Se você estivesse com seu pai dentro de casa e ele fosse a pessoa que suprisse tudo que você vai comprar, tudo que você precisa, você tinha que chegar para ele: papai, eu estou precisando viajar, eu estou precisando de uma casa, eu estou querendo comprar um carro melhor, eu estou querendo algo. Aí você tinha que explicar para o seu pai, não era assim? Com clareza: o Senhor me dá o dinheiro para me comprar isso aqui? Com Deus não é diferente, meus irmãos. Nós precisamos orar a Deus, conversar com Ele e pedir as coisas com clareza. E uma vez que você pede, você crê que Ele já providenciou, e agora você fica só esperando, agradecendo. Assim como o nosso comportamento ao vir aqui para o santuário, para a igreja, para a casa de Deus, para uma reunião como essa, não é em busca de bênção material, principalmente, em busca de isso, aquilo. Não, o motivo principal é nós estamos aqui para adorar a Deus, para agradecer pelos pecados que Ele nos tirou, que Ele nos perdoou, que Ele nos pagou, pela salvação que Ele conquistou para nós. Esse é o principal motivo de nós virmos se reunir aqui, para agradecer a Deus, o espírito de gratidão pelo tudo que Ele já preparou desde a fundação dos tempos. Estou finalizando. Mateus 6:25. Portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber. É só que a gente vê pessoas preocupadas. E agora, se eu perder o emprego, o que é que eu vou fazer? O que é que vai ser de mim? Tem pessoas dizendo: eu preciso de 2, 3, 4 fontes de renda. Não, isso é mentira do diabo. Você só tem uma fonte de renda, você só precisa de uma, e é Deus quem te dá. Aleluia. É Ele que cuida de você. Nem com seu próprio corpo não se preocupe quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Então as pessoas não priorizam as coisas. A prioridade é a nossa salvação. Se você ainda não aceitou a Jesus como Salvador, urgentemente aceite. Aleluia, glória a Deus. Para que você venha a ser perdoado dos seus pecados. E agora você está livre para receber a graça de Deus, para receber as demais coisas que você tanto busca. Seja ela
física, material, espiritual. Depois dos perdão dos pecados, é que as portas se abrem para que você receba. Mas se você não tiver essa consciência e ficar sempre procurando o perdão dos pecados, você fica em volta daquilo a vida toda e não sabe o que quer, e nem tem certeza de salvação. Isso que a gente vê na vida dos irmãos. Então tenha clareza, peça a Deus com clareza o que é que você quer, com detalhes. Se é um carro, pai, eu preciso de um carro assim, assado, 4 portas, para levar minha família para a igreja, para passear, para ter dignidade. Se é uma casa, pai, eu estou precisando, me dê uma casa com 3 quartos, eu tenho meus filhos, um quarto para as filhas, um quarto para os filhos. Com clareza, peça com clareza, que Deus te dá. E não abra mão daquilo, receba, tome posse pela fé e aguarde o invisível se tornar visível. Isso é fé. Hebreus 11, né? A fé é a certeza das coisas que ainda não se viu, como se já fosse. Então, tenha clareza nas suas petições. Romanos 8:32. Por que eu estou falando isso? Baseado neste versículo que você vai ouvir agora. Aquele que não poupou seu próprio filho. Quem foi aquele? O amoroso Pai, o amoroso Deus. Ele só tinha um único filho e ele não poupou, ele deixou que ele viesse aqui para morrer, para pagar os seus pecados e dar as demais coisas para você. Mas o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele e de graça todas as outras coisas? Compreende? Você não precisa pagar preço para poder receber. Lá em Provérbios 10:22, a Bíblia diz que a bênção do Senhor, quando está sobre a sua vida, ela te enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. E esse enriquecimento não é só financeiro, é em todas as áreas da sua vida, né? Desde que você creia e tenha clareza, de acordo com as promessas do Senhor. Então ele promete que nos dará de graça todas as outras coisas. Ele nos salva, paga o nosso aluguel, compra a nossa casa, e agora nós moramos nesse corpo. A casa é o nosso corpo. Você é um espírito que mora no seu corpo. Jesus pagou esse corpo seu, e agora você só tem que cuidar dele. Para você cuidar dele é não beber, não fumar, bebida alcoólica, coisa que vai fazer mal para ele, né? Drogas, tudo isso você fazia e agora não faz mais, porque agora a casa, você sabe que você mora nela e precisa cuidar para que você viva 120 anos, que é a promessa de Deus. Pessoas se desgastam perdendo noite de sono à toa, farreando, e aí vivem pouco porque não cuida bem da casa em que mora. Finalizando Efésios 3, versículo 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Compreende? Se você detalhar para Deus o que você quer, você fica esperando aquilo, e quando vier, Ele te dá além daquilo, infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele te dá algo extra, Ele te dá algo melhor, algo inesperado, porque Ele te dá da sua graça. A graça é um presente que Deus nos dá sem nós merecermos, diz a palavra do Senhor, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aleluia. Olha a afirmação que este versículo da palavra de Deus está dizendo para mim e para você, que o Senhor nos dará aquilo que pedimos, além do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder. Você crê que Deus é poderoso? Amém? Ele tem poder? Amém? Pois a Bíblia está dizendo que este poder que Deus tem, este poder desse Deus amoroso, opera em você. É o que está dizendo aqui, ó. Opera o poder de Deus
que atua, né? Que opera em nós. Atuar significa operar. Está em você, através de você. Então o poder de Deus está em você. É por isso que tem pessoas que oram e a pessoa é curada. É pessoas que oram e alguém prospera, porque tem o dom da prosperidade, da bênção da riqueza. Tudo isso são ministérios, são dom que Deus dá. E conforme você vai fazendo, Deus vai acrescentando até se tornar um ministério na sua vida. Em Cristo Jesus, né? O poder de Deus que opera, que atua em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém e amém. Que Deus em Cristo continue nos abençoando e que você possa ler mais a palavra do Senhor para receber através das suas promessas e usufruir das demais coisas que Jesus já preparou para você. Tudo que você pensar em pedir a Deus, Ele já preparou para você. Quer ver? Alguns anos atrás esse celular não existia. Ninguém nem pensava em celular. Isso caiu do céu ou saiu aqui da terra? Saiu aqui da terra, foi o homem que criou. Então ele já estava aqui, já existia. O homem apenas teve a ideia e descobriu. Amém, pode ligar.